programa Tuca Júnior na TV tem o apoio cultural de Eurofins, análises clínicas, Blumed Saúde, Dracar Moda Masculina, Padaria e Restaurante O Rei do Trigo, OCM Contabilidade, Guarujá FM, amor e alegria todo dia. Opa, tô chegando! Boa noite a todos vocês que estão acompanhando o nosso programa Tuca Júnior na TV. Tô chegando, hein? Abre espaço aí que o gordo é espaçoso aqui, gente. Olha, você que tá aí ligadinho aí com a gente, né? Muito obrigado mais uma vez pelo carinho, muito obrigado aí sempre pela audiência. Vocês que acompanham aqui a sua ISTV, essa emissora que é feita para você e para sua família com muito amor e com muito carinho, né? Hoje o nosso programa sempre discutindo os assuntos aí que são relacionados aí ao seu dia a dia, e o dia a dia agora sem falar de eleição não dá, não é verdade? E eu trouxe aqui para vocês dois especialistas, né? Primeiro, o Dr. Wagner Luiz Mendes, ele que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, subseção aqui de Santos, e o nosso professor analista, nosso querido José Roberto Mota, cadeira cativa do programa Tuca Júnior na TV. Bom, deixa eu inicialmente já cumprimentar aqui, né, o nosso convidado principal aqui, o doutor Wagner Luiz Mendes. Doutor Wagner, pra gente um prazer ter o senhor aqui, é uma satisfação para mim e para todos os nossos telespectadores aqui da ISTV. Boa noite, Tuca, boa noite, Mota, boa noite aos telespectadores da ISTV, é um prazer estar com vocês aqui hoje. E agora o nosso querido, amado, idolatrado José Roberto Mota. É o professor José Roberto Mota, hoje aqui como analista, mais uma vez como analista político aqui, contribuindo aqui com o programa Tuca Júnior na TV. Mota, pra gente sempre um grande prazer ter você aqui, Mota. Ô, Tuca, eu também fico feliz e mais feliz ainda ter aqui o Gostou Dr. do Wagner. Muito. Agora foi top, não foi não? E a felicidade nós temos aqui... Ganhei um cafezinho hoje, Opa, já vai pagar até a pizza. A gente sai daqui, tá gratuito café já. Que nada. Vai comer uma pizza. E temos aqui o doutor Luiz, o Wagner aqui, que a gente chama até como Wagner, mas é o doutor Wagner, né? Para poder falar sobre as eleições, aqui que a gente conversou, né, Tuca? É difícil hoje quem é candidato, se não andar nos trilhos, o vagão cai, né? E aí tem muita gente aí que está assistindo o programa do Tuca Júnior. Eu falei, mas peraí, Tuca Júnior, você trouxe o doutor Wagner Luiz, né, Mendes, é um dos mais reconhecidos, um dos mais proeminentes advogados aqui de Santos, né, reconhecidamente como um dos melhores advogados aqui da cidade de Santos, da região, né, da Baixada Santista, e só para falar para candidato, não, negativo, gente, porque olha, tudo aquilo que o doutor Wagner vai falar sempre tem uma relação com aquele que presta serviço, né, também para aquele que presta serviço, né, para os candidatos. Então, além da gente alertar os candidatos, eu sei que você tem aí o seu filho, tem uma filha, tem uma sobrinha, né, ou você mesmo, né, que vai acabar trabalhando aí para algum candidato, né, ou a deputado estadual, federal, ou algum candidato aí ao governo do estado, à presidência da República, ao Senado, e você, lógico, que não vai trabalhar de graça, né, você vai querer ser remunerado. Então, fique por dentro, porque essa entrevista vai ser tanto para os candidatos, né, para aqueles que são candidatos, que pretendem disputar realmente essa eleição, e para aqueles que vão prestar serviços para esses candidatos, porque até você mesmo, né, incorre aí de ser processado, né, de ter aí de estar aí tendo que prestar contas à Justiça Eleitoral, né, porque o seu candidato não se ateve a algumas situações, né, que são inerentes aí à sua pessoa. Então tá bom? Então presta bem atenção, e é bom que você alerte aí, presta atenção, principalmente nosso público, como é altamente formador de opinião, né? Então você é um público mais
idoso, mais experiente, não? Mais experiente, passa aí para o netinho, passa para a netinha, né? Demonstra aí toda a sua sabedoria. Eu ouvi o Dr. Wagner, eu ouvi o professor José Roberto Mota, nosso analista, né, político, comentarem lá no Tuca Júnior. E eu começo perguntando ao Dr. Wagner Luiz Mendes o seguinte, né, o senhor como presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Santos, o que é essa comissão, por que ela foi criada, né, por que a OAB Santos, a subseção de Santos, né, criou essa comissão, o Dr. Wagner Luiz Mendes? A comissão, quando foi criada, foi com o intuito também de fazer com que todos os advogados militantes da cidade de Santos que quisessem atuar na área de eleitoral recebessem algum tipo de treinamento, palestras, cursos. Foi o que levou, o que conduziu a OAB a criar essa comissão. E hoje nós temos muitos advogados que estão aí, que são especialistas em direito eleitoral em Santos? A cidade de Santos tem bastante advogado nessa área já. Já tem bastante advogado. Já não precisa mais buscar os advogados. O senhor ajudou a formar alguns deles, né? Com certeza. Eu gostaria de perguntar, Mota, né, a grande dificuldade é essa mesmo, né? As pessoas acham que esse programa é voltado só para o candidato, mas quando na verdade, né, lá na ponta, né, tem um filho, tem um sobrinho, né, tem um netinho, às vezes até a própria pessoa que está assistindo a gente prestando serviço para candidato, né? Verdade. E é importante, né, que saiba qual é a legislação, né, onde ela pode ser aí, às vezes até condenada aí sem saber, né, por falta de informação realmente, né? É verdade, e até o doutor deve comentar isso, Tuca, até alguns casos que ele teve, algumas pessoas que nós conhecemos, que as pessoas às vezes recebem ou pagam do seu dinheiro, a pessoa física mesmo, e a justiça condena você a devolver com juros de correção, entra em vários processos. Quer dizer, hoje o problema não é só para o candidato. Hoje é um problema, inclusive, para a pessoa que doa e presta serviço. Né? Uma vez eu tive aqui uma situação de um caso num jornal nosso aqui, um jornal quinzenal, onde a pessoa fez a propaganda e até o documento, a nota fiscal, que o nosso fiscal paga, quase o candidato foi impugnado, mesmo tendo sido tudo regular. É difícil, tem que ter uma pessoa experiente, um advogado atento, que nem o Dr. Wagner sempre explica para nós. Todo ano a eleição é uma história diferente. Todo ano é uma história. Então isso que foi parabéns ao seu convite, que vai poder elucidar muitos os candidatos e também os cidadãos, tá? Mas antes eu quero lembrar aqui dos nossos apoiadores, lembrando aqui da Blumed Saúde, é o plano de saúde que mais cresce em todo o litoral paulista. Aí tu, Júnior, mas por que é o plano que mais cresce? Primeiro tem a melhor rede de hospitais particulares, né, a serviço aí dos associados Blumed. Sem contar centenas de médicos que atendem você no consultório deles, médico, não é em PA não, meu amigo. Então, eu recomendo para você, venha você também fazer parte desta grande família Blumed Saúde. Lembrando aqui da Itapema Eurofins. Olha, a Itapema Eurofins é clínica, é o laboratório de análises clínicas aqui no Guarujá, Vicente de Carvalho, Mongaguá, Bertioga. Inauguramos recentemente aí São Sebastião, em breve Ilhabela, Caraguatatuba, Ubatuba e também aqui, teremos, né, em São Vicente, Praia Grande, todo o litoral sul aí você vai contar também, né, com o Itapema Eurofins Clínica, o laboratório de análises clínicas. Eu recomendo para você, gente, é um serviço realmente top, de verdade. Você liga, né, você agenda a hora se quiser, ou então você requisita aí o serviço de atendimento na sua casa, é só fazer a ligação, né, eles vão até você para fazer a coleta das suas amostras, enfim, e depois você pega o resultado aí pela internet se quiser. Tudo isso é Itapema Eurofins, né? Eu recomendo para você esse laboratório. E também falando aqui, né, do nosso restaurante Almari, olha, pagou uma taxinha, come à vontade no Almari. E a gente sabe que está falando, Mota também é cliente lá, domingão então, é aquele almoço italiano, mas muita massa, carne assada, aquele frangão assado gostoso, carne de porco, carne de vaca, eu recomendo para você, gente. E sem contar aquela salada, Tuca, mas eu estou fazendo um regime, você vive de regime, não é verdade? Mas chega lá, come tudo que tem dentro, lasanha, come tu canelone, aí você vai e exagera, mas tudo bem, a gente
faz de conta que não vê. Vai lá no Almari que você realmente vai se satisfazer, né? Não só você, como a toda a sua família, tá certo? Vamos continuar aqui, doutor Wagner. Então, eu gostaria que o senhor já destacasse aí, principalmente primeiro para os candidatos, quais são os efetivos cuidados que eles devem tomar com a legislação que, evidentemente, deve ter sido alterada, né? Mais uma vez, toda eleição sempre eles vêm com algum tipo de alteração que acaba aí exigindo muito mais, né, do candidato e do seu contador, né? Que eu acho que o contador é uma peça fundamental, né, na prestação de contas. Daquilo que né? ele vai ter que fazer. Mudou muita coisa também já da última eleição para essa. O candidato tem que prestar muita atenção, principalmente na questão da prestação de contas, o quanto ele pode gastar na sua própria campanha, o quanto ele pode receber de uma doação de uma pessoa física, e é bom o candidato alertar a pessoa física, porque ela tem um limite para doar. Tá? Eu já vi casos em que a pessoa, desconhecendo, e o candidato também, doou acima do seu limite e depois recebeu uma ação do Ministério Público Eleitoral tendo que devolver esse valor 10 vezes mais. Espera um pouquinho. Eu sou um cidadão comum, pessoa física. Então você tem o seu limite. Eu sou o tal do pessoa física. O seu limite é 10% do seu rendimento bruto. Do meu rendimento bruto. Bruto do imposto de renda do ano anterior. Então, se eu declarei lá no imposto de renda que eu ganhei o ano inteiro lá, por exemplo, 100 mil reais, um exemplo. Você pode doar 10 mil reais. Eu posso doar até 10 mil reais. Para um candidato. Para um único candidato. Ou eu posso dividir isso entre vários? Eu tenho um entendimento que ele só vai poder doar para um. Só um? Por que Meu o seu entendimento? Qual é o seu entendimento, doutor? Mas por que o senhor chegou a essa conclusão? Ele vai ficar muito, ele vai abrir muito. E se o eleitor não prestar atenção, ele vai acabar estourando esse limite dele aí. Entendo. Então, para não correr risco... Se um eleitor me procura como advogado e fala, eu quero doar aqui, quero doar aqui, quero doar ali. Eu vou falar para ele, escolhe um e doa para um só. Doa tudo para um só. Pronto. É menos trabalhoso. E para não correr o risco de tomar uma ação do Ministério Público, com certeza. Uma invertida, e o que é pior, a multa multiplicada por 10. Se eu doei 10 mil, então eu tenho que pagar 100 mil reais, é isso, doutor? Pode ser multiplicada por 10. E uma pergunta, doutor. Empresta 100 mil aí. Isso. E a pessoa fazendo essa doação, ela tem que declarar no imposto de renda dela depois? É bom declarar, porque vai ficar registrado porque lá na eu doei eleitoral. numa conta minha, vinculada ao IR, foi para o candidato na questão eleitoral, não é isso? Aí depois, quer dizer, eu tenho que dizer no meu IR onde eu gastei esse dinheiro, porque já que tem documentação. Seria isso também? Registrar no seu imposto de renda. Eu já vi casos de contador que falou que não tem necessidade. Mas eu entendo que tem necessidade. É uma previsão, já que tu fez tudo legal, não custa fazer o outro, né? Existe a previsão legal, você só pode doar 10% do seu rendimento bruto. Então você tem que comprovar que você fez essa doação. Porque o candidato já vai fazer essa comprovação quando ele faz a prestação de contas dele. Ele faz a prestação de contas, aparece lá o seu recibo eleitoral, aparece lá o comprovante do seu depósito. Então, o eleitor deve sim fazer na sua declaração de imposto de renda do ano que vem a informação de que ele fez a doação esse ano para um candidato. Se vocês estão entendendo o que é as eleições, não pensa que é só você chegar lá, né, apresentar seu título de eleitor, agora deixar o seu celular lá com o mesário, né, guardar sua arma ou não se aproximar quem anda armado, né, não chegar a 100 metros, porque agora também já tem essa decisão aí. Não é só isso não. Se você não vai de bandeira, hein? Não pode de bandeira. Não pode nem de bandeira? Bandeira verde e amarela? Pode. O Xandão pode aí, Montinho. Mas ele não tinha dado restrição? Não, já voltaram atrás, já saiu semana passada. Já voltaram? Já voltaram atrás. Porque é a manifestação silenciosa do voto do consumidor, do eleitor. No dia da eleição, o eleitor pode manifestar seu voto de forma silenciosa. Ele pode estar com uma bandeira, ele pode ir com a camisa escrito o nome do candidato ou o símbolo do partido. Mas pode ter número? Ele pode botar uma praguinha na camisa e ir votar. Ele vai, vota e sai. Ele não pode ficar circulando dentro do colégio. E não pode se manifestar. Agora, se eu tiver com a camiseta, com o número, com tudo, não há problema nenhum. O eleitor, no dia da eleição, pode. Ele pega Desde lá um que eu não santinho chegue lá e comece a gritar, eu vou votar nesse, vou votar no Mota. Não pode. Como a legislação fala, manifestação silenciosa do seu silenciosa. Não tem nenhum problema com relação a isso. Difícil, e nessa situação da doação que você está falando, doutor,
Como é que ficam as pessoas jurídicas, sabe? Tem CNPJ? Na eleição não existe doação de pessoa jurídica. Não existe. Então, se um empresário... O candidato comerciante... só vai receber dinheiro de pessoa física. E tem mais uma coisinha. Se essa pessoa física for um cessionário ou um permissionário de serviço público, não pode receber doação dele. Então, aí você explica bem para o nosso público aqui. O que eles é não o sabem cessionário e permissionário. e o que é permissionário de serviço público, doutor Wagner? Aquela pessoa que detém uma cessão ou uma permissão de uso de alguma coisa através do serviço público. Por exemplo? Federal, estadual ou municipal. O taxista. Um taxista, por exemplo, não poderia. Não pode doar, de forma nenhuma. Porque ele é um permissionário. A pessoa, o proprietário de uma empresa que... Fornece, por exemplo, a prefeitura? Não, fornece não, mas é Ou o proprietário de uma governo. Empresa que tem uma permissão para guardar container, container. que nem aqui tem muito aqui Vicente Isso. Carvalho, lá tem a empresa que recebe os containers, depois manda para os navios e traz os navios Sim. e tira do navio. São permissionários É federais. um permissionário, não pode. Também não pode. O dono daquelas lanchonetes na praia os quiosques. são cessionários, ela é cedida, é permissão de uso, não pode doar. Então tem essas coisinhas. Eu vi um monte de casos aí na última eleição de taxista bobeira, doou R$1.000. E teve que responder. E teve que. O candidato quase sofreu... que teve que devolver a quantia. Não, e aquele taxista ainda teve que pagar a multa lá no Ministério Público? Não ou não chegou a pagar a multa, mas chegou bem perto, viu? Chegou bem perto de Chegou ser bem condenado. pertinho. Tá certo. Uma dessas defesas eu fui. Então, foi meu escritório que fez. Eu já ia dizer, contratou o doutor Wagner e se livrou, né? Tem outros escritórios também que conseguiram reverter decisões nesse sentido, mas é melhor prevenir. Porque remediar depois é muito complicado. É muito complicado. Porque aí existe uma regrinha que o advogado que atua na área vai ver, tem que ver qual é a porcentagem daquela receita em função de toda a receita da campanha, aquilo ultrapassa 10%, aquilo é 2% do total. Isso tudo a gente vai usar numa eventual defesa desse eleitor e até mesmo do candidato para tentar justificar essa doação que foi feita de forma irregular. Agora, por exemplo, eu tenho meus candidatos, né? E eu quero manifestar aí a minha simpatia por eles, enfim, quero ajudá-los divulgando o seu nome, etc. E eu quero fazer isso no meu carro. Eu posso cobrir meu carro com adesivos daqueles candidatos que eu gosto, ou até para isso aí tem regras, doutor? Até para isso tem regra. Nos carros, o candidato pode fazer aquele adesivo perfurado na integralidade do vidro traseiro do carro. Então, o eleitor pode colocar esse perfurado, que a gente chama, e ele pode colocar um adesivo na lateral do veículo de até meio metro quadrado. Um adesivo de até meio metro quadrado. Eu estou falando o que a regra diz, não estou falando o que existe na prática. Isso. Um adesivo. Então ele bota lá o perfurado no vidro de trás e nos outros vidros do carro ele pode botar um adesivo de até meio metro quadrado. Aquela faixa que se colocava na frente do carro, né? Se ela tiver até meio metro quadrado, pode colocar. Pode. Até meio metro quadrado. Ah, mas pô... Aí só pode essa da frente e a de trás. Só, não vai poder botar das laterais. A regra diz isso. Tá. A gente vê outra coisa. Isso. Agora, alguém pode perguntar para você, para mim, para o Mota, quem vai medir se tem meio metro quadrado? A Justiça Eleitoral. E eu já vi a Justiça Eleitoral medir. Passou no comitê de um candidato, tinham lá vários carros parados, o agente da Justiça Eleitoral foi lá e ficou medindo os adesivos para ver se tinha meio metro quadrado ou não. Olha então, só, corre o risco. Isso acontece funciona a coisa? Sempre, diariamente, Não. Mas pode acontecer. E aqueles candidatos que têm amigos também, né? É o que eu ia falar agora. A Justiça Eleitoral pode receber uma denúncia. Amigos, né? A Justiça Eleitoral pode receber uma denúncia. A Justiça Eleitoral pode ver uma propaganda na TV e aparecer um carro todo cheio de colante, de adesivo. Identificar a placa e acabar entendeu? alterando. Isso, a multa não vai para o eleitor. A multa vai para o candidato. A multa vai para o candidato? O candidato. A responsabilidade é do candidato. Mesmo que ele não saiba? Mas ele não tem, mesmo que ele não saiba. De quem é o colante? De quem é o adesivo? O adesivo é do candidato, né? Aí vem uma pergunta. Como é que aquele adesivo chegou na mão daquele eleitor? Prejudicar e se não tiver o CNPJ no adesivo? Aí é pior ainda. Esse não pode nem estar colado. Sim, mas aí a responsabilidade seria da pessoa que colocou. Dizer de onde que ele fez aquele adesivo, ou não?
Pode. Né? O candidato, numa eventual defesa, vai falar, eu não fiz esse adesivo, você tem que ir lá e perguntar para ele onde é que ele fez aquilo. Eu não fui eu que fiz. Meus adesivos estão aqui. Tem esse todos padrão. têm as informações, tem todas dentro do padrão. CNPJ. É uma discussão longa. É uma discussão muito É dor de longa. cabeça para o candidato. Com certeza. Porque... Com certeza. Né, é um trabalho que ele vai ter, aí de ficar uma coisa na orelha dele, um advogado na outra orelha dele, enchendo, por que aquilo está na rua? Isso leva a, quem sabe, lógico, hipoteticamente, a uma cassação da candidatura? Não. É só penalidade, multa. seria Multa. Multa. Começa em 2.000 até 8.000 reais. Cada Nesse vez caso que ele específico. todas as multas da Justiça Eleitoral, de 2 a 8. E cada vez que ele é autuado, vai dobrando. Nossa E aí vai senhora. dobrando, Mota. Tu é candidato? Você quer ver a coisa? Muito obrigado. Vocês querem ver uma coisa que é muito usada aqui na Baixada? O lambe-lambe. Isso. Sim. Ele tem que ter 0,5 metros, meio metro quadrado. Meio metro quadrado. Por isso que eles estão pequenininhos agora? Meio metro quadrado. Aí se você botar na parede um aqui, você bota um aqui, bota outro aqui, bota outro aqui, o meu colante Então tem ele meio já tem 1,5 metro. Isso aqui já é uma sobreposição. E se for do mesmo candidato, então, pior ainda. A Justiça Eleitoral entende que não pode. E se eu colocar de vários candidatos? Aí- Porque é muito comum, por exemplo, a empresa que presta esse serviço, né? Porque normalmente é contratada uma empresa e ela que vai lá, ela que cola isso aí a torta e a direita, às vezes até sem autorização do próprio É o que eu ia falar proprietário, agora. E para do fazer terreno, isso, né? tem que ter autorização do dono do terreno. E a reclamação disso também pode complicar a vida do candidato. Aí eu sou nessa- dono do terreno, eu chego lá e falo, meu Deus do céu, tem 10 candidatos aqui. Ele vai fazer uma estampados. denúncia na Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral vai notificar Todos aqueles que fizeram a os propaganda, candidatos, sim. vai dar um prazo de 48 horas para que eles retirem a propaganda. E só Caso quem isso não pode- seja feito, Multa. multa. E só quem pode reclamar, no caso, esse espaço é o proprietário do O terreno. proprietário do terreno. Eu não posso dizer, olha, lá não tem a... Você pode até fazer a denúncia. Se a Certo. Justiça Eleitoral de ofício quiser notificar, Tudo ela bem. também até Aí pode. a pessoa tem que apresentar o documento lá. Mas ela vai ter que informar que é proprietária do terreno. Na última eleição municipal em Santos, isso foi feito assim. O candidato teve mais. Teve uma vários perguntinha. candidatos que tiveram mais trabalho para retirar do que. E pra pôr. pintura de muro, que a gente vê que não Não tá pode mais. Pintura de muro Olha, não tu, pode mais. Tá vendo? Isso é proibido, terminantemente proibido. Terminantemente proibido. Nas casas hoje, só pode ou um adesivo ou papel colado. Mais nada. Um adesivo em que você cole na parede de meio metro quadrado. Ou então papel que você cola lá na janela, na porta, no muro. Meio metro quadrado. Agora, doutor, uma coisa que é muito comum, né? Porque, lógico, apesar do Ministério Público Eleitoral notificar esses candidatos, enfim, né? Eleições passadas a gente tinha muros pintados ainda. Né? E em alguns muros ainda sobrevivem, né? Pintado? Mesmo com a ação. Praia Grande, né? Praia Mesmo com a Grande, ação por do tempo. Aqui no Guarujá também tem. Tem. Passa ali no Guaiúba que você vai achar também, Mota. né? Sobreviveram aí as eleições e está lá o nome de um candidato que nem sei se é candidato novamente ou não, mas com um número. E esse elemento que não apagou o muro conforme a determinação da própria Justiça Eleitoral. Com certeza, ele deve ter sofrido uma multa. Não, e pode sofrer uma nova multa agora, nesse novo período eleitoral? Pela aplicação da regra, sim. Sim, mas né? ele não é candidato. Aí eu acho que, no meu entendimento, a multa seria da prefeitura. Seria a prefeitura, Da prefeitura. que tomaria... Porque ele já não é mais candidato. Ele- Porque, veja bem, toda publicidade que for colocada no muro, na janela, independe de autorização da prefeitura municipal. Na minha casa, eu posso colocar um banner lá de 5 Meio metros? metro quadrado. Ah, não posso pode colocar? ser maior. Mas Meio nem metro a quadrado. minha manifestação naquilo que é meu, na minha propriedade, eu não posso Meio metro quadrado. exceder Meio metro. ao que chama de A única propaganda legal. A única propaganda legal com mais de meio metro quadrado é aquela que é feita no Comitê Central de Campanha. No Comitê Central. Então, se o candidato tem 3 comitês, ele vai pegar um comitê e vai fazer uma propaganda de até 4 metros quadrados. Até 4 metros quadrados. Olha, e você está vendo aí o que eu estou querendo Nos dizer? outros comitês que ele eventualmente montar, meio metro quadrado. Aí, E o não seu- pode fazer isso aqui, ó. Não pode fazer 3, né, de meio metro. Não pode Nada fazer de isso aqui, sobreposição. ó. Não pode fazer isso. Até pode, se isso tudo tiver Meio. 4 metros quadrados. Quadrado. se no tudo Comitê tiver Central. 4 metros tá. quadrados, entendo. Agora,
Ele não vai. Se aqui tiver 4 metros e aqui tiver 4 metros, seria 8. não Esquece. pode. Aí é sobreposição e a regra é clara, não pode. E aí o candidato sujeita aí a uma penalidade, evidentemente. A vai ter que Justiça pagar Eleitoral multa. vai notificá-lo para corrigir. Tem 48 horas para 48 fazer. horas, depois vai autuar ele. Se não, Doutor, se não fizer, vai ser autuado. Você entende que todas essas regras serviram para as eleições não terem mais tanta emoção como antigamente? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Porque está muito fria, né? Eu vejo as pessoas, só quem é realmente partícipe de uma campanha direta. Só quem gosta mesmo de campanha eleitoral que hoje vai para a rua fazer campanha. Quem Verdade. não gosta não vai mais. É, né? A campanha hoje, ela passou muito para a internet. E você vê muita coisa na internet e também tem um monte de regrinha lá específica para cada uma das coisas. É isso aí, Só o senhor... candidato pode impulsionar. Não, mas isso aí o senhor vai comentar isso aí. Tem algumas coisinhas essas regras também para a específicas. internet, para o Mas próximo esfriou muito. Pô, quem se lembra daquelas campanhas que no mesmo post tinha 10 propagandas de candidatos diferentes? Verdade. Nos Isso- muros, da mesma sorte. Graças a Deus isso não pode mais. Porque acabava a eleição, acabava E o período continuava a sujeira lá. eleitoral, aquele post ficava com as 10 a propagandas. chamada Apesar de ser poluição uma obrigação eleitoral do visual. candidato de retirar. É. Mesmo na época. Bem, eu vou a um rápido intervalo comercial. Estou entrevistando aqui o Dr. Wagner Luiz Mendes. Ele é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da UAB, subseção Santos. É o nosso convidado especial de hoje, contando aqui com a participação, né, do nosso querido professor José Roberto Mota, analista político, e também está nos ajudando aqui nessa entrevista com o Dr. Wagner. Eu acredito que muita coisa tenha sido elucidada para você aí que está assistindo, se é candidato ou se você é eleitor. E calma, não terminou, viu, meu amigo? Calma, que você que é eleitor, saiba que nós temos aí mais dicas para dar. O doutor Wagner está aqui alertando, olha, tem tanta coisa na legislação, né? Muito cuidado, né, com aquilo que você vai fazer. E uma delas é justamente essa, né? Essa ferramenta aqui, ó. Telefone, internet, né, WhatsApp, TikTok, Twitter, enfim, né, as mídias sociais. Tudo isso você vai saber no próximo, o que pode, o que não pode, aonde você pode ser penalizado também. Você é cidadão comum, né? E o candidato pior ainda. Eu vou a um rápido intervalo, lembrando sempre aqui, né, da Pêndula Joalheiros e a Pêndula São Jorge. Olha, são mais de 60 anos de tradição na venda de joias, relógios, né, alianças. O meu amigo Jorginho está lá esperando por você. Presente certo para a pessoa que você ama está na Pêndula. Ou aqui no Guarujá Center Shopping ou no Calçadão, em Vicente de Carvalho. Eu aproveito para lembrar da OCM Contabilidade, é outra sexagenária, mais de 60 anos no mercado. Ninguém fica tantos anos assim se não for boa de verdade. E essa gigante contábil está aí atendendo você de uma maneira personalizada, né, sempre com muita competência. Eu recomendo para você OCM Contabilidade. Eu vou a um rápido intervalo e já retorno. O programa Tuca Júnior na TV tem o apoio cultural de... A Eurofins também é Itapema. Com 6 unidades de análises clínicas, atendemos do norte ao sul do litoral de São Paulo. Conhecido pela rapidez, eficiência e excelência no atendimento, com grande carinho e acolhimento, o Itapema Eurofins realizou em 2021 mais de 4 milhões de exames para mais de 600 mil pacientes. Com novas e mais modernas unidades, vamos atender ainda mais pessoas e melhor, porque somos agora Itapema Eurofins Clinical. A nossa vida é cuidar da sua.
ISTV Play, assine já, disponível para Android e iOS. Séries clássicas que irão te fazer ir para outro planeta. Acesso limitado a todo o conteúdo da ISTV. Poderá ser divertido. Centenas de filmes para você se divertir. Baixe e comece a assistir hoje mesmo. De volta aí com o nosso programa Tuca Júnior na TV, hoje tendo o prazer de receber aqui o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da UAB Santos, subseção Santos, né, o doutor Wagner Luiz Mendes, um dos grandes advogados aqui da nossa região, e também hoje o professor José Roberto Mota com a gente aqui, né, no papel de analista político, né, aqui do programa Tuca Júnior na TV. Eu tô te pagando bastante para isso, viu, Mota, né? Sempre vou lá no Elmar, lá com o Marcos Dias, né? O salário do Mota, ó, tá desse tamanho aqui, né? O Mota sempre colaborando aqui com a gente. Muito obrigado, viu, Mota, mais uma vez. É o professor José Roberto Mota, e a gente sai nas ruas aqui da cidade, né? Pô, meu professor tava lá na televisão, né? Ele mesmo, José Roberto Mota, né? E aqui hoje na qualidade de analista político. E olha, eu estou tendo o prazer de receber o Dr. Wagner Luiz Mendes, e olha, acredito que esse programa tenha sido de uma providência gigantesca para muita gente aí que está, né, assistindo a gente, aí, principalmente, né, você que não sabia, nem eu, a metade do que o Dr. Wagner falou aqui, eu, sinceramente, como jornalista, não sabia, né, de muitas dessas coisas que estão sendo ditas hoje aqui no nosso programa. Então, olha, fique esperto, avisa aí pro pessoal, depois o nosso programa vai ficar à disposição aí no YouTube também, né? Olha, passe e recomende aí para os seus filhos, netos, para aquelas pessoas que estão prestando serviço, né, para políticos, né, ou você mesmo que está aí apaixonada por um político, quer colocar aí a propaganda, né, em casa. Olha, fique muito atento para você, né, não ser responsabilizado de alguma forma e acabar aí, ó, na frente do promotor. O promotor ama você, tá lá te esperando de braços abertos, né? Os meus amigos promotores aqui na cidade falam assim: Tuca Júnior, a gente atende todo mundo, as nossas portas estão sempre abertas. Eu falei: doutor, quero passar longe da sua porta, viu, doutor? Brincadeira, porque ó, falar nisso, deixa eu mandar um abraço lá pro doutor Osmair, né? Esse é o corintiano de primeira, esse é o promotor aqui da cidade, né? Doutor Osmair Chama Júnior, grande abraço, doutor Osmair, está sempre acompanhando a gente aqui, né? Muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência, né, que nos dá também. O doutor Wagner, a presidência da Ordem está por conta do doutor Rafael Meirelles, está fazendo um bom trabalho lá, o doutor Rafael Meirelles, na presidência da Ordem Santista? Tá fazendo um bom trabalho, tá conectando os advogados da cidade de Santos, fazendo com que cresça muito mais aí o conhecimento de todos eles. Olha, e quando a gente fala que é para crescer conhecimento, o que é, doutor? Estão oferecendo aí Ele está oferecendo cursos específicos? Está oferecendo cursos específicos nas mais diversas áreas do direito. Agora colocou um serviço de psicologia para os advogados, que é necessário. Pode parecer que não, pode parecer... Mas por que a psicologia, doutor? Função da pandemia, né? Teve muito advogado aí que ficou com o seu escritório fechado um ano e meio. Passou por dificuldades. Verdade. Isso mexe muito com a cabeça da gente. Entendi. O advogado que se entrega quando está defendendo uma causa, ele acaba se envolvendo, por mais que ele não queira, ele acaba se envolvendo. Então é muito bom esse serviço que o Rafael criou agora. E está lá, fazendo um bom trabalho, foi eleito o ano passado. Eu creio que vai fazer uma boa gestão na frente da OAB Santos. Vou até sugerir aqui para a nossa produção para trazer o doutor Rafael aqui para falar um pouquinho da Ordem, né, aqui de Santos, né, que é uma gigante, viu, gente? A subseção Santista de Santos aqui... É a segunda subseção do Estado. É a segunda do Estado, doutor? Só perdendo para a capital, então, não é isso? Ganha de Campinas? Olha Ganha. Isso. Então, e é uma das mais velhas também. É Tá certo.
Gente, quero aproveitar aqui e lembrar para você aqui dos nossos apoiadores. Olha, Restaurante Tahiti, imagina, em Praia de Pitangueiras, já pegou o cenário, né? Esse local lindo, maravilhoso, para você levar aí a esposa, né, o companheiro, a companheira, a pessoa que você ama, apreciar aquela paisagem maravilhosa da Praia de Pitangueiras e saborear as delícias preparadas pela equipe da chefe Maria Dias. A Maria Dias é uma chefe assim, né, campeã. Vai lá, eu recomendo para você, viu, gente? Aquele camarão maravilhoso, né? Olha, um bobó de camarão, ele faz um bobó que é algo assim, né, sensacional. Você tem lá a oportunidade de comer eu gosto muito daquele o camarão africana, né? Muito bom, a grega, sensacional. Né? O Mota adora aquele polvo que a chefe prepara. Ele só não paga a conta, né? Fala, paga você aí, Tuca Júnior. Mas não tem problema, o Mota, a gente se entende. Aí ele falou assim, vamos te levar para saborear uma delícia aqui. Eu levo ele lá no Tahiti. Ele falou, vamos ali comer uma buchada de bode ali. Eu falei, boa, Mota. Lá no Itabê, hein? Mas é bom demais também, é bom demais da conta. Gente, eu recomendo para você, Restaurante Tahiti, né? A chefe Maria Dias e o meu amigo Jairo Nobre está esperando por você. Falar em Jairo Nobre, né? O Jairo também é proprietário aqui do Rudes Bar, né? Ali na Rio de Janeiro. Gente, é top também, eu recomendo aí, né? Esse aí eu tô falando na minha propaganda de gato, porque olha, é sensacional o Rudes Bar também. E eu quero aproveitar aqui e lembrar para vocês que estão assistindo aqui o nosso programa, né? Tá faltando alguém aí, meu amigo. Eu tenho o Rei do Trigo, é a melhor, eleita a melhor padaria de toda a Baixada Santista e Vale do Ribeiro. Eu sempre dizia que era, né? As pessoas não acreditavam. Agora ela foi eleita, o próprio sindicato elegeu ela como a melhor padaria e restaurante, né, de todo o litoral paulista, da Baixada Santista e Vale do Ribeira. Bom, pelo menos a metade do litoral né? É a Rei do Trigo, olha, aqui no centro do Guarujá, na Avenida do Leomil, meu amigo Vitor, aquela família linda, maravilhosa, esperando por você sempre, atendendo você com muito amor, com muito carinho. Aproveite lá, né, a nossa... todos os dias, a partir das 11, tem almoço self-service, 5 da tarde, festival de sopas e caldos, aproveitando esse friozinho gostoso. Esse é o momento certo. E você vai lá, encontra os amigos durante o dia, faz o seu lanche, são os reis do pãozinho na chapa com manteiga. Café da manhã todo mundo se encontrando aqui no Rei do Trigo. E sem contar aqueles bolos maravilhosos, aqueles confeiteiros são sensacionais, viu, Mota? Ali é uma perdição para mim. Ali, não tem jeito. É fantástico. É fantástico, né? É sensacional, bom. De verdade. E a variedade, né, Tuca? E o Mota já falou, vou levar o Dr. Wagner para tomar um café lá e saborear lá um quitute lá preparado pelos nossos confeiteiros. Gente, eu vou aproveitar aqui, né, e continuar aqui a nossa entrevista aqui com o Dr. Wagner Luiz Mendes. Ele que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados, subseção Santos, e continua perguntando aí, doutor, eu sei que tem muita gente que está se utilizando, como o senhor disse, né, hoje a grande ferramenta aqui do eleitor, sem dúvida alguma, é as mídias eletrônicas, e o poder deles está na palma das suas mãos. Só que hoje a vigilância aumentou e o regramento também é gigantesco, inclusive para candidatos e para aqueles, né, que querem manifestar aí o seu apoio, não? Sem dúvida. O candidato ele tem que se preocupar muito em mostrar o trabalho dele, falar o que ele já fez ou o que ele quer fazer, e impulsionar. Hoje, só o candidato pode fazer impulsionamento, aquele impulsionamento pago. O eleitor não pode. O patrocinado que o senhor diz. Isso, ele não. Somente o candidato pode impulsionar, pode pagar para fazer o impulsionamento. O eleitor não pode impulsionar. O máximo que o eleitor vai poder fazer é compartilhar aquela mensagem que o candidato colocou lá no Face, no Instagram, no Twitter, seja Se ele criar uma página do candidato que ele quer apoiar, não pode. Não. Aí a punição vai para quem? Vai para o candidato também. Vai para os dois, então. Vai para o candidato. Não, vai sempre para o candidato, porque a responsabilidade é dele. É complicado. É bastante complicado. O que eu acho difícil, se o cara está em presente prudente, o candidato não sabe nem que tem aquela pessoa que está apoiando Por isso que quando o candidato faz o pedido do registro de candidatura, ele preenche o RCC, e lá ele tem um espaço para colocar as suas mídias sociais.
Então ele vai colocar lá o endereço do Facebook dele, ele vai colocar o endereço do Twitter dele, ele vai colocar o endereço do Instagram dele, tudo ele vai colocar ali. Vai colocar a página dele na internet, fulanodetal@fulanodetal.com.br. Então ele vai colocar isso tudo lá. A Justiça Eleitoral vai saber que aquelas 4, aquelas 5 lá é do candidato. Oficial dele. Se surgir alguma coisa diferente, o candidato vai falar, não é meu, não está registrado aqui. A minha tá e é obrigação dele registrar. Tá. Até porque ele vai impulsionar, vai prestar contas. Ele vai prestar conta de uma coisa que não está registrada? Então ele tem que registrar. Entendi. Então a defesa do candidato nessa situação fica bem mais fácil. Mas E tem quanto que tomar fake cuidado news? com a fake news. É isso que eu ia perguntar. Ele não pro senhor, pode porque ficar inventando coisa. O nosso Isso também dá nosso punição. ministro Alexandre de Moraes, né, promete muito rigor, inclusive, né, e para punir, inclusive, o eleitor que se atrever a publicar fake news. E o melhor é que a punição pode ir para o candidato e se o eleitor fizer uma fake news, vai para o eleitor também. Essa atinge diretamente o eleitor. Então, o eleitor, aquela Aí pessoa... os dois são punidos? Não, só quem Não, fez. o que eu digo assim, eu entrei no Face e coloquei uma mensagem lá que é fake news, declaradamente é fake news. Eu vou ser punido. Tá. O candidato Se não... o candidato fizer uma... Se ele compartilhar, ele Se ele também compartilhar, Se ele também é. compartilhar, é Também crime é. também. Entendi. Também. Ou se ele criar alguma informação que ele saiba que é falsa, Que é em verdade. que é uma inverdade, Entendi, ele entendi. está fazendo uma fake news e vai sofrer sanções por isso. É? Ele tem que prestar muita atenção. O mais importante, o impulsionamento é feito pelo candidato. Pô, Mota, você pode me perguntar, mas, pô, não pode ser feita por mim, ele me contratou para fazer. Não pode. Como é que Ele doutor? contratou a tua empresa para fazer os impulsionamentos. Não pode. É o candidato que vai Pessoal, impulsionar. é a pessoa do candidato. É o CNPJ do candidato que vai fazer o impulsionamento. Eu não posso contratar uma empresa específica para fazer impulsionamento. Não posso. Eu posso contratar uma empresa para criar as minhas artes. Entendi. As artes do candidato. Mas não para impulsionar. Entendi. Só aquelas pessoas que estão trabalhando para mim. Porque a gente sabe que existiam empresas... Sim. Ainda tem ainda, O né? candidato paga Existem, né? e ela fica lá fazendo o serviço de impulsionamento. Isso não pode mais. Isso é um custo Robotizado, caro, isso é um inclusive. custo caro Alto, também, né? altíssimo, É um altíssimo, custo alto. altíssimo. Aí se o cara fizer isso, o candidato fizer isso, ele corre o risco também da verificação das contas, se ele tem renda Pode dar- para poder pagar aquilo lá também, né? Isso. E pode dar até uma reprovação de conta. É complicado. E a questão do som, que hoje em dia sumiu muito, mas ainda tem alguns candidatos que coloca carro na rua tal. Pode colocar o carro na rua, pode colocar o mini trio, pode colocar um trio elétrico, desde que o candidato esteja junto. Perdão. Eu não posso sair Se o com candidato som... andar, pode vir um carro com som junto com ele. O carro com som sem o candidato, não pode. Isso não pode mais, é proibido? pode. Tá certo. Ah, se eu pegar um trio elétrico, Não mandar... pode. Sem o candidato, não. Ele pode estar junto com o candidato. É uma Se outra alguém- coisa se que alguém- isso que que as pessoas não acontece. sabem. Que acontece. Então, se a pessoa pega e denuncia ao TRE, ela só A Justiça Eleitoral tem que ir lá pegar na hora, né? Isso. No dia seguinte, essa denúncia já foi Não, embora. eu sei. Não. Alguém Mas tem liga. que o fazer a exemplo. denúncia na hora e o... Mas aí existe o risco do próprio carro que está sendo vinculado, existe do candidato. Quais as Não, ações? As sanções vão todas para o candidato, nessa situação. Todas para o candidato. É por isso que a gente não está vendo aí mais aqueles carros de som aí. Agora você pode me perguntar... Enchendo a paciência aí do eleitor aí o dia inteiro, né? Porque eles não tinham noção de absolutamente nada. Muita gente- Agora eu estou entendendo. Então, só com o candidato, ou caminhando ao lado, ou Em cima lá do em trio. cima, lá do trio elétrico. Se for um carro de som pequeno, com aqueles áudios não pode também. eu digo. Sozinho, não. A Se o corneta candidato não estiver pode junto, mais, pode. Não os tem nenhum corneteiros problema. não pode mais, tá Cara, vendo? coisa interessante. Porque nessa Não época pode mais. acontecia muito aluguel de A gente peruas alugava. pra isso, e Eu me som. lembro que as campanhas antigamente alugavam o carro especificamente para botar um Só pra somzinho som. e ele Isso, ficar é, circulando. Acabou. Isso acabou. Isso Não acabou. pode. Meu Deus. Muita gente tem me perguntado, Tuca, os showmícios não pode acontecer? Não. Mas tem muito candidato que contrata um cantor. Contrata, pode contratar, sim. O showmício foi proibido. Pode ter comício. O candidato chega lá, para a sua carreta, puxa seu palco, sobe e fala tudo o que ele quiser falar, pede voto, faz tudo o que ele quiser fazer.
E depois o cara pode cantar. Termina, fecha e vai embora. Aí o candidato fica tocando. Não. músico. O artista contratado, ele pode ser contratado se o candidato fizer uma festa de arrecadação de fundos. Então eu vou lá, o candidato X vai fazer um jantar, vai vender o convite a R$600 cada convite, e aí sim ele pode contratar uma pessoa para fazer um show. Para animar lá dentro. Para animar a festa. Mas Entendeu? cada pessoa que está indo Tem que pagar um convite. vai pagar o Uma convite. arrecadação, né? Desse convite ele vai tirar dinheiro para ser usado na campanha e ele só pode pagar as despesas desse evento Com a venda do convite. com a venda do convite. Com a venda de Ele não convites. pode entrar lá na conta de campanha dele, tirar dinheiro e vir aqui pagar essas contas do evento. E esses não convites, pode. evidentemente, devem ser registrados, ou seja, foi Todos vendido, registrados e para- todos entram para como o se fosse- cidadão tal, com RG tal, CPF tal, é isso? E todos entram como se fosse uma doação de campanha. E- Olha Então, só. se eu tiver uma área que eu queira, eu vou ceder para um candidato, Tuca, nosso candidato, entendeu? Eu abro, ele quer fazer um evento dele lá, com tipo um comício fechado, ele tem que alugar esse espaço meu. Você quer fazer um evento de arrecadação de fundos. Não tanto, mas que eu sei, a divulgação minha, com os cabos Você eleitorais. pode fazer, aí não tem problema nenhum, Não, você não pode tem- fazer. O Não vai espaço ter não precisa água, pagar. não vai ter comida, não vai ter bebida, não vai ter show, não vai ter nada. Ah, é? É você. E o local uma tem que ser, conversa- pode ser, Pode ser locado ou pode ser Pode ser cedido. Aí isso é uma outra situação. Você está fazendo uma reunião de campanha, você chamou alguns simpatizantes seus, você vai expor suas ideias para ele, vai pedir para que eles ajudem você, pedindo voto para você na rua. Isso é uma reunião de campanha. Água não E pode essa ter. reunião de campanha... Entre aspas, Eu sei, lógico sei. que vai ter água, Não, mas você tem não que pode levantar, oferecer bebida, você não pode oferecer comida, você não pode oferecer uma camisa, um chaveiro, uma régua, nada disso. Agora, você vai fazer um evento de arrecadação de fundos para sua campanha. Tuca está lá, candidato a prefeito, vai fazer um evento de arrecadação de fundos. Ele vai alugar um espaço, ele vai contratar um restaurante, ele vai contratar a bebida que vai ser servida, ele vai contratar o show, vai mandar fazer os convites numerados e vai vender os numerado convites. E vou vender os Porque convites. você vai informar a Justiça Eleitoral quantos convites Porque você eu vendeu. tenho que... Ou quantos convites você mandou demonstrar fazer. quantos eu vendi e para quem eu vendi. Então eu mandei fazer, um exemplo, mandei fazer 100 convites, vendi 80. A Justiça Eleitoral, ela pode, não é obrigada, mas pode fazer uma fiscalização no evento. Eu já fiz, como advogado de candidato, eu já fiz 3 eventos desses e a Justiça Eleitoral foi em todos Foi em todos. e conferiu convite por convite vendido, conferiu convite por convite que não foi vendido, nota das despesas. Tá. Ela vai e E se deu a falência no evento? Ele quis vender para tanto e não foi. Como é que fica essa diferença que ele custeou o candidato? Ele só vai pagar se ele tiver dinheiro. Aí, E o infelizmente, dinheiro da campanha dele. Aí ele vai... ele- Não? Do evento não. Do evento é o dinheiro arrecadado com o evento. Ele Não, eu sei. É o seguinte, eu fiz o evento, eu projetei Eu 100 contratei pessoas. o evento, Você só vai e só vendi contratar... 50. Mas você só vai Adiantei o contratar sinal. aquilo de acordo com o número de convites que você vendeu. Ah, eu tenho que primeiro vender para depois fazer o evento. Exatamente, contratar todos os serviços. Entendi. Porque se você não Não é tiver que dinheiro obrigatoriamente pra quitar, você tem não que vai vender fazer. primeiro os convites. Mas, mas- você vai fazer lá uma conta de chegada, De chegada. e saber que, ó, eu não posso Então, vender menos que isso, Então, senão a pergunta é eu a me seguinte, estrepo. o cara gastou para Ele não pode botar dinheiro da campanha. Ele não pode botar dinheiro da campanha. Olha só como é que é a coisa, hein, A ô coisa José é... Roberto? isso se faz muito nos Estados Unidos. Sim. Nos Estados Unidos Ah, tem sim, aqueles sim. grandes Aqueles jantares, almoços, aqueles arrecada. Mas será que ele é faz verdade. essa parte de chegar? Será que eles fazem isso lá? Bom, não sei como é que é a prestação de É, conta lá. então. Aqui a Justiça Eleitoral vai conferir. Porque é o seguinte, eu gastei 5 mil reais para ver o evento. Primeiro eu tenho que montar o evento. Aí eu coloco, dividido pelo número de convites, vai dar 10 reais para cada um. E o mais interessante, é um evento para arrecadar Para campanha. Fundos pra sua Isso, para campanha. sua campanha, fundos para Isso. sua campanha. Então, você tem que vender convite, ter dinheiro para pagar e ter uma sobra. E E ainda essa tem uma sobra que tu sobra- declara que tu vai ter poder tu usar. Essa Esse- sobra essa você pode sobra usar você para pode onde usar. você quiser. E uma pergunta, se o candidato não usa essa sobra, para quem que fica esse dinheiro de campanha? Devolve para o partido. Se for tá vendo? arrecadação de fundos. Tá. Se for FEFEC, devolve para o partido a nível que é FEFEC? estadual. O que é FEFEC? Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Aí esse devolve para o órgão estadual ou federal. Tem que ver quem te mandou. Agora, Se o- for fundo partidário, que eu nunca vi nenhum candidato receber, devolve para o governo.
Agora, falando em fundo partidário e a prestação de contas, né, eu até ouvi uma notícia que agora o candidato ele tem que fazer um demonstrativo prévio, é isso, o doutor Wagner? Ou seja, uma prestação de contas prévia e depois finalizar essa... na verdade, são duas prestações no decurso, né, decurso da campanha? É assim, a partir do dia 18 de agosto, quando começou a campanha, o candidato já pode gastar, pode arrecadar, desde que esteja com as suas contas eleitorais abertas. Ele tem tudo isso, tudo que ele comprar vai ser e receber em dinheiro, tudo que ele comprar, material, tudo, vai entrar na prestação de contas. Prestação de contas você tem do dia 9 ao dia 13 de setembro para fazer uma prestação de contas parcial com tudo que você arrecadou, com tudo que você pagou até o dia 8. Então, tudo que foi feito até dia 8 tem que entrar na prestação de contas parcial. Entendi. E depois vai ter a prestação de contas final, que o candidato tem 30 dias contados do dia da eleição. Uma pergunta que na época eu sofri quando eu fui candidato lá, tinha a questão dos cheques. Ainda existe isso, não? Hoje você pode pagar todas as despesas ou com cheque, ou com TED, ou com DOC, ou com PIX. Tudo que esteja comprovado que saiu de lá. Tudo e para onde foi? devidamente comprovado. Da onde sai e para onde vai, né? E quem recebe... Apresentação de notas fiscais, apresentação do recibo de pagamento. Se o cara pagou em cheque, eu aconselho o candidato, faz o cheque, assina, vira o cheque, pagamento referente à nota fiscal número tal. Xerox copy frente e verso do cheque para anexar na prestação de contas. Agora, porque tudo isso tem que ser anexado no sistema de prestação de contas eleitorais. Agora, doutor, eu sou candidato e lógico, eu vou contratar a mão de obra para trabalhar para mim, o famoso cabo eleitoral. E aí eu escolhi uma modalidade para pagamento, né, para aquele cidadão. Eu vou pagar vocês com Pix. Eu posso pagar com Pix, né? Existe aí alguma consequência? Qual é a regra básica, né, para que eu possa pagar e a pessoa possa receber esse Pix? Vamos lá. Para o candidato efetuar um pagamento através de Pix, obrigatoriamente, quem vai receber esse pagamento, o Pix dessa pessoa tem que ser ou o seu CPF, ou no caso de uma empresa, o seu CNPJ. Se não for, não pode pagar por Pix. Aí ele vai usar qualquer outro sistema. A chave Pix tem que ser o CPF da ou pessoa. O CNPJ de quem vai receber. O candidato vai ser sempre o CNPJ. Sim. Então, não tem nenhum problema. Eu sempre coloco para os meus clientes, ou para aqueles candidatos que conversam comigo, o seguinte: pague com cheque. Wagner, vai dar um trabalho, eu vou ter que tirar talão de cheque, vou ter que preencher cheque. Paga com cheque. Eu posso pagar para você e você não ter conta corrente aberta. De fato, de fato. Como é que você vai receber um Pix? Como você vai receber um TED? Eu não tenho conta corrente. O cheque, ele vai... Tu vai na agência e saca. Ele vai na agência e saca o cheque. Agora, muito mais prático. É trabalhoso? É muito mais trabalhoso, não vou negar. Uma campanha que contrate aí 500, 600 pessoas é muito mais trabalhoso, não nego. Mas é muito mais fácil você fazer a comprovação. Porque você vai fazer o controle do cheque. Até se o cara pegar esse cheque e depositar na conta de terceiro... De terceiro, você sabe que... Porque o cheque é nominal. Isso. É obrigatoriamente nominal. Então, eu fiz um cheque lá de R$2.000 para o José Roberto Mota. Acabou. Tá se alguém vier falar da justiça, mas esse cheque não foi depositado na conta do... Aí eu tenho o Xerox. Está aqui o recibo, que eu paguei ele. Está aqui a cópia do cheque. O que ele fez com o cheque é problema dele. É um problema dele. Então, é muito mais prático. Entendi. Porque você vai contratar pessoas, você não vai contratar... Ocasionalmente, você pode contratar uma pessoa que não tem conta corrente. Isso, infelizmente, é uma coisa que acontece muito no Brasil ainda. Tem muita gente que não tem conta corrente. Agora, ou tem o nome sujo e não quer jogar o dinheiro na conta. De fato. Também tem. Porque vai ser sequestrado o dinheiro. E a outra coisa importante, candidato, cheque o CPF dessa pessoa. Para saber se ela é ela mesma. Não, para saber se está ativo ou inativo. Se está ativo, tá certo. Porque se tiver inativo, o sistema de prestação de contas eleitorais não aceita que você inclua essa pessoa. Quando você digitar o CPF da pessoa no sistema de prestação de contas, vai aparecer lá uma tarja vermelha. E você não consegue declarar essa pessoa. E se você já fez o pagamento, você vai ficar com um pepino na mão.
Olha, então o candidato tem que prestar muita atenção. Então, o candidato tem que prestar atenção. Na realidade, tem que ter uma senhora assessoria, né? Tem. Sim. Assim, Tanto de contábil, tanto na parte principalmente. contábil como na parte do direito. Então, aconselhamento aí para você que é candidato, olha, contrate um bom advogado ou bons advogados, né? Um E bom bons contador. contadores, viu? E olha, escolha realmente bons contadores. E preste atenção, se você ganhar a eleição e der um pau aí nas suas corre contas, o risco de você não não assumir. assume, viu? Não assumir. O risco é grande de você não assumir. Agora, doutor, a gente está falando aqui do Pix, a gente está falando aí de contratação de mão de obra, e é isso que interessa para o povão lá. Por exemplo, eu sou candidato, e lógico, eu vou contratar, chega um amigo meu e fala assim, olha, eu tenho vários amigos aqui, né, e estou indicando essas pessoas para trabalhar para você. Eu falei, ótimo, lindo, maravilhoso, vou lá, faço o contrato com essas pessoas, e eu ouvi algo, né, dizendo que se a pessoa recebe, por exemplo, os R$600 aí do Auxílio Brasil, ela não pode ser contratada para trabalhar na política, doutor? Veja Ou bem. qualquer outro tipo de auxílio, Bolsa Gás, ou como é que é? Vale Gás, né? Vale Leite, Vale Sapato, vale qualquer coisa na época Eu de campanha. entendo, a minha opinião particular, eu entendo que não haveria nenhum tipo de problema contratar essa pessoa. Eu já vi algumas discussões em grupos que essas pessoas não podem ser contratadas. A regra não fala absolutamente nada. Doutor, eu tenho 1 minuto exatamente. Então a regra não fala absolutamente nada. O mais importante é, não receba a doação dessa pessoa. Dessa pessoa não receba a doação. É muito importante o candidato ter isso na sua mente. Mas se a pessoa, então, está em algum No programa meu entendimento governamental, não ela existe pode nenhum ser problema. contratada. No meu entendimento não existe nenhum problema. Ela pode ser contratada. Pode ser contratada, no meu entendimento. Doutor, e a regra não fala nada ao Eu quero contrário. agradecer a presença do doutor Wagner Luiz Mendes, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da UAB Subseção Santos. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Contamos com o senhor aqui, doutor, com a Tuca, sua estou à sapiência disposição. mais vezes. Estou à disposição, sempre que quiserem, é só chamar, a gente vem sim. Prazer, Mota, prazer teu. E o prazer vai todo nosso. E o nosso querido professor José Roberto Mota, hoje na qualidade de analista político. Obrigado, Mota. Doutor, eu que agradeço ao doutor Wagner esse esclarecimento, né? E o programa fica à disposição, né? Quem tiver dúvida, mande para você, né? Isso, as vamos perguntas encaminhar da aqui pro próxima Dr. vez. Wagner. Doutor Wagner pode dar uma instrução melhor para vocês. Certo? Não caia na PUC, né? Eu já ia dizer, ou paga uma consulta, né? Não, isso aí. Não. Vai dar, lógico. Mota, pelo amor de Deus, Mota. Isso. Apesar que ele tem o Instagram dele lá, ele sempre responde o povão lá, viu? No Instagram do doutor. Gente, a todos obrigado, um abraço e fiquem com Deus.